Eu preciso pedir desconto nas minhas importações e não sei o que fazer. Tiago, me indica como é que eu faço desconto nas minhas importações? Como é que eu falo com o meu fornecedor? Tá nessa dúvida? Precisa falar com seu fornecedor? Ele tá com um pouquinho de medo de dar ruim? Vem com a gente que eu vou te mostrar mais ou menos os parâmetros para pedir descontos em próximas importações. Solta essa vinheta, acompanha esse vídeo até o final que eu garanto que desse vocês vão se sentir muito mais seguros. Solta a vinheta, acompanha esse vídeo. Tô esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Tiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nesse caminho tão legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares e o nosso combustível para a gente fazer mais aula, tá bom? Gente, esses dias atrás entrou em contato comigo um cliente meu aqui que chegou para mim e falou assim: Tiago, tô precisando pedir desconto para o meu fornecedor lá na China. Me indica como é que eu faço isso? Eu achei muito curioso o tipo da abordagem desse meu cliente. Sentei com ele e trocamos algumas ideias. E chegamos em alguns denominadores comuns. Tá bom. Eu sempre falo que tudo depende do Incoterm. Aula aqui em cima sobre Incoterm da sua negociação. Então vamos dizer que você traz a carga sempre pelo CIF. Normal, tudo bem, tudo certo. O fornecedor, ele vai colocar a carga aqui no Brasil, até no porto de destino aqui no Brasil. Lembrando que essa é a responsabilidade do CIF, do custo e frete. Enfim, tá bom? Porto ou aeroporto de destino. Ok? Ok. Tá bom. Eu sempre falo o seguinte, você tem que comparar situações. Por quê? Eu vou dar 3 situações, eu vou anotando aqui do lado, inclusive. Ó, lado aqui. Vamos dizer que você tem uma negociação CIF e você quer tomar isso para você. Você quer trazer FOB para você. Vou até ficar um pouquinho aqui para frente. Como é que você vai amarrar toda essa situação? Chega para o seu fornecedor e fala: olha, fornecedor, eu tenho 3 tipos de negociação. A CIF, na negociação CIF, você sempre vai pedir a mais de desconto. Como assim? Não é o FOB que eu peço a mais? Não. Eu vou colocar a seguinte situação. Eu estou negociando com o fornecedor. Chego para o fornecedor e falo assim: olha, vamos fazer um contrato de 2 meses? 2 anos, aliás, vamos fazer um contrato. Nesse contrato de 2 anos, você vai me dar, se caso seja um valor, um frete CIF, 8% de desconto. Segunda posição, segunda negociação. Caso seja FOB ou Ex-Works, principalmente o FOB, me dá 3 a 4% de desconto. Mesma coisa, 2 anos. E caso você não queira, mantém como está, tá bom? Por que eu coloco esses valores? 8%, 3%. Tá. Entenda pelo seguinte. No CIF, a negociação é toda com o fornecedor. E o fornecedor vai ter muito mais ações a ser tomadas. Porém, lembra que eu sempre falei as vantagens e desvantagens do CIF? Aqui em cima, inclusive. O fornecedor pode chegar e pode negociar com o agente de carga, aula aqui em cima, que ele quiser. Vou até ficar mais um pouquinho aqui. Que ele quiser. Então, por exemplo, você pediu 8% de desconto no CIF. Ele vai reduzir o custo. Se ele compreender, se ele assinar embaixo, ele vai reduzir o custo a 8%. E ele pode negociar o frete internacional com quem ele quiser. Pode ter a redução dele. Pode ter um ponto muito interessante que eu sempre falo. Gente, quando o fornecedor tem a negociação na mão, ele pode negociar com quem ele quiser. Ele pode negociar o seguro, aula aqui em cima sobre seguro, inclusive. E ele, muitas vezes, isso é de praxe, tá? Não estou assustando você. Ele tem a comissão dele.
Então, às vezes, o CIF para ele chama muito mais atenção. E, normalmente, não estou dizendo que é 100% dos casos, mas normalmente, muitos fornecedores, principalmente chineses, eles forçam o CIF e o custo e frete. É normal. Por quê? Porque eles querem ter o controle de tudo. Mas tá bom, vamos voltar ao ponto inicial. 8%. Então, nesses 8% vai estar tudo incluso, o frete internacional, o seguro e tudo mais, aquilo tudo que eu já expliquei para vocês lá atrás, lembra? Tá bom. Por que o FOB é menos? Porque num montante, eu coloquei 3 a 4% de desconto no FOB ou no Xworks. Mas você concorda comigo que você pode ter umas negociações melhores com seu agente de carga e com a sua seguradora, e dos 3% ele pode explodir para 10%, explodir para 12%. E um detalhe muito, muito, muito importante. Quando trata-se de LCL versus FCL, você pode ganhar mais ainda. Por quê? No LCL, a carga vai ser entregue lá no armazém que o navio encostar. E no FCL, você consegue redirecionar a carga, você importador. Então é muito mais vantajoso, e eu sempre vou bater nessa tecla, o FOB. Mas o FOB você tem mão para negociar com quem você quiser, com o seu agente de carga, com a sua seguradora, e inclusive com o seu armazém. Então, muitas vezes os 3% parece pouquinho, pequenininho, baixinho, ele pode explodir para 12%, 14% de redução de custo. Então, se você tiver que negociar com o seu fornecedor lá fora, joga essas duas possibilidades. O CIF negocia mais, 8%, 10%, quanto você entender. Mas tenha certeza que você estará na mão do seu fornecedor até a chegada da carga. Ponto. Sendo a marítimo, aéreo ou rodoviário, até a chegada da carga. No FOB ou Xworks, ou FCA, caso seja aéreo, você tem a negociação na sua mão. Então, a redução de custo, o desconto é menor com o fornecedor, mas você tem N vantagens frente a outros intervenientes. Então, de fato, acontece muito melhor. Os 3% que parece pequeno, baixinho, etc., para um montante final, nem sempre ele pode virar 12%, 15%. Então eu sempre falo, nem sempre o que parece maior é tão maior assim. Tem as entrelinhas, pessoal. Tudo em Comex tem entrelinhas. O seu fornecedor ele pode entender que os 8% para ele é vantajoso. Por que é vantajoso? Porque ele vai ter controle de toda a operação e ele vai ter as comissões dele. Gente, vamos imaginar que o Comex não é uma área de exatas, digamos assim. Existem os rebates, principalmente com fornecedores chineses, etc., normais. Eles fecham com os parceiros dele lá na China. Então ele recebe a comissãozinha dele de venda e está tudo bem. Vamos entender dessa forma. Está tudo bem. E você, quando tem a operação na sua mão, e agora eu estou dizendo uma coisa, você tem a redução de custo por você. Você vai trabalhar muito, mas muito. O FOB você trabalha muito mais que um CIF, o custo e frete e tudo mais. Você trabalha muito mais. Mas a sua vantagem perante a bolsa é gigantesca. Gente, eu estou aqui para dizer para vocês uma coisa que é muito importante. O Incoterm, ele é prioritário. O NCM e o Incoterm são prioritários numa negociação de importação e exportação. Mas vejam as vantagens e as desvantagens, as responsabilidades de cada um. Então nem sempre os 8% do CIF é muito melhor que os 3% do FOB. O FOB você negocia com todo mundo. Ou o Xworks você negocia com todo mundo. E consegue de 3% saltar para 12%, 15%. E por aí vai. Então vamos dizer, numa situação real. Hoje o frete internacional está, sei lá, $10 mil. Você teve 8% de redução de custo frente ao CIF do seu fornecedor. Então ele reduziu lá, trouxe a 8% a menos de desconto. E você tem a negociação a 3% do FOB. Tá bom, reduziu 3% com ele. Mas
Você pode chegar no seu agente de carga e falar, gente, olha, putz, vamos reduzir aqui? Ah, reduz 2%. Ah, seguradora, eu vou trazer mais carga, vamos reduzir 1,5%. Aí, dos 3%, você já tem 5, 3 mais 2,5%, você já tem 6,5%. Armazém, vou trazer carga todo mês. Olha, vamos colocar numa tabela especial. Vamos reduzir mais 3%. Bingo, já bateu os 8%. E você tem o poder de negociação. Vocês entenderam o ponto que eu quero sempre chegar? Tenha uma negociação na sua mão. FOB, reduzindo. Mostra para o fornecedor que você está reduzindo, que você está confiando nele, mas você tem a negociação na mão. E um detalhe muito interessante também. Se for Ex-Works é melhor ainda, porque você pode chegar para o seu agente de carga e falar, vamos fazer o trajeto interno, lá na China, por exemplo, com um valor um pouco mais reduzido. Ponto final. Gente, tem a negociação na sua mão. Essa é a vantagem. Então, 3% perante a 8%, é pouco. Não é não. Pode reverter para muito mais. Olha a conta que eu fiz com vocês, tá bom? Gente, aula de toque. Gosto de falar que matemática pura funciona, mas você ser um pouco mais... como é que eu poderia dizer? Você malicioso nessa parada, você vai trazer o fornecedor para você e a operação para você, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Faz é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre, para todo mundo conseguir trabalhar em paz. Bora! Mas aliás, gente, tô vendo o pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscrevem no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se uma linha de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 500 vídeos prontinhos, de graça, para vocês aprenderem conosco e a gente trabalhar em paz. O que acham? Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão. 5 e pouco da tarde, entra no Instagram, faz sua pergunta, que de graça, toda quinta-feira eu esclareço suas dúvidas para você. Top? Mas aliás, gente, já deixaram o like? Metralha esse like. Faz o teu capitão feliz e faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está negociando com o fornecedor, veja as vantagens e desvantagens de uma negociação perante desconto. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu estou aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenham uma ótima aula.